Bom dia. Eu acho que estão cansados. Bom dia. Bom dia. Tem alguém cansado aqui? Não. Muito bem, isso é muito bom. Que alegria podermos estar com vocês neste último dia para poder tratar deste tema. Agradecendo mais uma vez ao convite para estar aqui com vocês. E a nossa reflexão, ela vai se iniciar com um momento que é conhecido bem no movimento espírita, a parábola do bom samaritano. Para que nós possamos, a partir desta parábola, poder estar pensando como ela está tão relacionada ao trabalho mediúnico. Para quem não conhece, vamos fazer uma síntese do que foi essa parábola. Um doutor da lei chega para Jesus e pergunta como pode fazer para adquirir o reino dos céus. E aí Jesus devolve a pergunta, indagando o que está escrito na lei. E aí ele responde de fato o que está escrito: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, e ao próximo como ao si mesmo. E aí o doutor pergunta quem é o próximo. E aí Jesus vai fazer a narrativa desta parábola. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó, ele foi assaltado por ladrões que bateram nele, roubaram o que ele tinha e ele ficou ferido, caído à beira do caminho. Passou um sacerdote, passou um levita, foi indiferente a esta presença. E eis que chega o samaritano. O samaritano ajoelha-se, retira da sua bolsa óleos, panos para poder limpar as suas feridas, coloca ele no animal, leva até uma hospedagem e pede ao dono daquela hospedagem que cuide dele, entrega-lhe umas moedas e diz que ele fizesse tudo até o seu retorno. Se precisasse de algo, ele ainda o restituiria em seu retorno. E assim, Jesus finaliza perguntando quem é o próximo. E a resposta é exatamente este bom samaritano. Qual a analogia desta parábola com as reuniões mediúnicas? Primeiro, a gente vai pensar em alguns aspectos que decorrem desta narrativa de Jesus. Toda reunião mediúnica ela está acontecendo em um espaço físico, em uma sala que tem as suas acomodações. Então, esta sala mediúnica, nós podemos estar comparando aquela hospedagem acolhedora que recebeu este homem caído. Mas este homem caído, quem é? Então, nós poderíamos pensar destes espíritos que chegam até as salas mediúnicas, trazendo as suas dores, trazendo as suas inquietações, trazendo todo tipo de equívoco, porque este homem estava caído à beira da estrada. Mas estes espíritos que chegam, eles podem estar representados por cada um de nós, que também temos as nossas quedas, temos os nossos equívocos, os nossos deslizes, as nossas mazelas, e que em algum momento nós vamos necessitar de alguém que nos ampare. Se somos encarnados, vamos contar com um apoio de uma pessoa querida, uma pessoa que talvez seja um profissional. E se é o desencarnado, é esta equipe de apoio que integra a reunião mediúnica que vai estar oferecendo todos os recursos. E aí nós temos duas pessoas que passam, veem aquele homem caído, sem fazer outras interpretações em relação
a este movimento, porque este homem estava ferido. O sacerdote, se ele tocasse no sangue, ele estava já preparado com o ritual das impurezas, ele se tornaria impuro, teria que voltar todo o seu processo. Mas esta indiferença, ela também assinala o comportamento nosso, que muitas vezes temos pessoas caídas, não caídas como este homem, mas caídas por conta dos seus próprios equívocos, que às vezes até manifesta para nós as suas dificuldades e ficamos indiferentes, nós não temos tempo, nós não vamos cuidar. E aí cada um vai se encontrando nesta narrativa, de que maneira, porque não precisamos estar em um grupo mediúnico para socorrer a quem quer que seja. Nós estamos em um encontro que está trazendo um olhar sobre a mediunidade, e que médiuns somos todos nós, e que antes de sermos médiuns, somos filhos de Deus, que fomos criados para poder cumprirmos aquilo que nos compete na obra da criação. E aí nós encontramos também este bom samaritano. Que figura é esta? De acolhimento, de não estar preocupado com ferimentos, de não estar preocupado se tem pessoas que estão observando e que podem fazer com ele aquilo que fizeram com aquele homem caído. Então, o bom samaritano, ele vai estar sendo representado por todos nós, que recebemos também os conhecimentos, as oportunidades e vamos colocar em prática nas diversas situações que a vida está a nos apresentar. Mas este bom samaritano, ele se utiliza de alguns recursos para poder minorar o sofrimento daquele homem que estava caído, que estava ferido, que ensanguentava, que é justamente os olhos, os panos para poder limpar as feridas. Nisto, nós podemos pensar na equipe de apoio que Filomeno denomina aqueles que são os sustentadores vibratórios da reunião mediúnica, que naquele momento que se deparam com as mais variadas aflições apresentadas pelos espíritos que se manifestam, eles vão orar, eles vão manter os bons pensamentos. Então, façamos esta analogia de que no momento que estamos vibrando para que aquele espírito desperte a sua realidade, nossos pensamentos vibram para poder amenizar uma dor. Quem aqui já teve algum tipo de ferida bem superficial, sabe que quando você vai botar aquela ferida, aquele local ferido na água, você vai sentir alguma dor. Se ele é mais profundo, ele vai levar mais tempo doendo. Então, quando esses espíritos chegam e que naquele momento eles estão com as suas dores atrozes, mas as nossas vibrações, a palavra daquele que está no diálogo direto, para poder trazer-lhe o conforto, vai funcionar como este bálsamo que vai estar trazendo, ainda que momentaneamente, um alívio imediato àquela dor. É claro que depois a dor volta, mas a dor vai voltar com uma outra intensidade, e todo o processo de cicatrização, ele também vai acontecer, a depender do tamanho da ferida, de maneira mais rápida, de maneira mais lenta. Umas podem, com 24, 48 horas, estarem cicatrizando, outras não. E aí nós pensamos na própria dinâmica evolutiva, que a depender
do tamanho da nossa queda, o impacto dessa queda vai gerar anos de sofrimento, séculos de sofrimento. Mas independente deste tempo de sofrimento que nós vamos estar transitando, é necessário pensar nesta equipe que pode apoiar, porque hoje eu estou sendo o apoiador. Amanhã poderá ser eu a necessitar desta equipe de apoio. Então, pensando em relação a isso, vamos pensar que, caídos, já estivemos algumas vezes à beira da nossa caminhada. Só que esta queda pode ser uma queda que foi decorrente de um tropeço que você logo se levanta. Mas pode ser uma queda que, mesmo com o auxílio de mais mãos, eu demore em meu processo de reabilitação. Ela ocasionou uma fratura, ela ocasionou algum impedimento na minha mobilidade. Então, vão acontecer uma série de fatores. Mas, independente dos fatores, os recursos, eles precisam estar disponíveis. E aí lembramos também que na parábola, o bom samaritano oferece moedas. O que são essas moedas? São as nossas renúncias, são os nossos desprendimentos em relação a essas vivências que nos convidam a, naquele momento, esquecer de si, para poder levar ao outro o alívio, porque ele, naquele momento, está mais necessitado do que nós. Então, pensamos nesta parábola que a benfeitora Joana de Ângeles, ela faz esta análise no livro Espírito e Vida, capítulo 32, que é intitulado Considerando a Parábola do Bom Samaritano, fazendo exatamente esta analogia que podemos utilizá-la para outras experiências que estamos transitando em nossa jornada de crescimento. E aí trazemos o que Allan Kardec, ele aponta lá em O Livro dos Médiuns, capítulo 20º, Influência Moral dos Médiuns. Ele abre com esse item 226, fazendo um questionamento. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Já falamos isso desde o primeiro dia que estivemos aqui, mas é importante reforçar, porque inclusive vieram depois perguntas pessoais em relação a essa questão da moral, de que a moral é independente da faculdade. O que é que nós precisamos pensar? Quanto mais trabalharmos a nossa moral, mais qualidade estaremos oferecendo para o exercício da nossa função. E aí, pensando em alguns pontos que Filomeno, neste livro, mais uma vez eu trago, para poder vocês não esquecerem dele, para que ele possa ser o livro de bolso para vocês, o livro de cabeceira. Ele vai falando dessas nossas emanações psíquicas e emanações morais, que é exatamente este resultado, é o fruto daquilo que nós estamos, não somente pensando, mas manifestando em termos de atitudes no nosso dia a dia. E aí vem Filomeno também trazendo para nós, de que nada se equipara à nossa consciência tranquila. E aí vamos pensar, em algum momento que já atravessamos, que fizemos algo que depois a nossa consciência nos alertou. Eu não deveria ter feito isso, eu não devia ter feito isso. E aí você fica, às vezes, com um sentimento de culpa por aquilo que foi um equívoco, mas que já foi feito. E aí é importante trazer a benfeitora Joana de Ângeles, porque ela vai dizer que não podemos nos movimentar
o tempo inteiro com esse sentimento de autoculpismo, porque todos nós temos a oportunidade de refazer estes caminhos. Já foi feito, então daqui para frente, o que é possível em termos de caminhada está trazendo novos passos para não repetir essa experiência que foi equivocada. Então, nós precisamos estar trabalhando para que a nossa mente ela esteja muito integrada com as nossas ações, porque às vezes eu sei que não devo fazer, mas vou e faço. Então, esta desconexão, conhecimento está aqui e ação deste lado. Tem uma distância. Então, o conhecimento que se traduz numa ação integrado à lei de Deus é aquele que cada vez mais nós vamos diminuindo essa distância que existe entre o que eu sei, entre o que eu faço. E aí, nós vamos ainda pensar nisso que Filomeno traz desta consciência tranquila, em relação a ele próprio dizer, Filomeno, quais são as nossas intenções, o que é que eu trago no meu íntimo, o que é que eu guardo, e se de fato eu preservo o esforço de realizar o que eu devo, justamente pensando nessa redução que existe do que eu sei com relação àquilo que eu faço. E quando nós falamos de moral, porque a proposta é esses desafios que enfrentamos com relação às leis morais. Então, o que é esta transformação moral? Que estamos sendo convidados, mas não é porque estamos nesse evento. Não é porque o evento está a nos convidar a ter este olhar para o exercício da mediunidade, mas porque nós somos filhos de Deus, Deus é amor, e Deus nos outorgou a possibilidade de escolhermos o melhor caminho, que é o caminho do bem. Então, a transformação moral, ela vai realizar em nós uma transformação psíquica. Que transformação é essa? Hoje, eu estou diante de um grande desafio na minha vida. Como eu me porto perante este desafio, perante aquela dor? Vamos dar um exemplo de uma mãe que tem um filho único e esse filho, ele desencarna pelos mais variados motivos. É uma dor profunda para esta mãe. Como ela vai enfrentar aquele momento difícil? Então, a transformação moral nos faz este convite para que no momento mais desafiador, no momento mais doloroso, mais difícil, aquele quando você pensa que não tem pernas para se sustentar, é neste momento que o convite chega para que nós possamos pautar a nossa moral na direção do bem e seguindo os passos de Jesus. E aí nós apresentamos apenas alguns aspectos que neste livro, Mediunidade, Desafios e Bênçãos, Manuel Filomeno de Miranda vai estar trazendo em relação ao médium. Ele fala em relação à seriedade, discrição, sinceridade, vida mental ativa e equilibrada, sentimentos de solidariedade e compaixão. É claro que muitos outros estariam elencados neste perfil do médium, daquele médium que está fazendo a todo instante um investimento para a sua transformação moral. A transformação moral nos impulsiona a todos os dias, quando amanhecermos, pensarmos e agirmos na direção de que este dia, o dia que raiou, eu serei melhor do que fui no dia de ontem. É isso
que Manuel Filomeno de Miranda nos faz o convite, que a obra da benfeitora Joana de Ângeles também nos convida. Quando pensamos em Dona Amélia Rodrigues, que está apresentando as narrativas da vida de Jesus nos mais diferentes cenários, qual é o convite que ela nos faz? Ela está dizendo para nós: Jesus é o modelo, é o guia. Siga Jesus. Seguindo a Jesus, as dores se tornarão mais amenas. Só que nós, diante da dor, não confiamos em todas aquelas propostas que já nos foram apresentadas e que agora está a nos fazer o convite para essa transformação moral. Não estamos dizendo aqui que uma mãe, um pai, um familiar que perde um ente querido, não importa de que maneira, não vai sentir a dor por aquela perda, a saudade, a tristeza, vai chorar. Nada disso. Nós estamos falando da maneira como encaramos a situação, sem desespero, sem revolta e sem perguntar: por que Deus fez isso comigo? Que é o que nós ouvimos muito das pessoas que já têm um conhecimento doutrinário e que, diante destes episódios, elas se colocam na posição daqueles que não têm qualquer conhecimento. E aí trazemos também Filomeno, que vai estar dizendo para nós no livro, nos bastidores da obsessão: pululam no mundo espiritual os aflitos, perturbadores, os invejosos, os infelizes. E aí vem uma reticências e vamos estar pensando: se nós não nos enquadramos em algum momento neste perfil da inveja, neste perfil da aflição. Então, o que Filomeno está dizendo ali é algo que também acontece com cada um de nós em algum momento. Não necessariamente eu estou o tempo inteiro da minha jornada sendo uma pessoa invejosa, sendo uma pessoa em aflição. Mas observem o que ele vai estar trazendo na sequência. A maioria desencarna em lamentável estágio de fixação dos prazeres ou das mágoas, dos interesses mesquinhos, das paixões inferiores. Isso nos chama a atenção para poder pensarmos em nós também. Nos enquadramos neste lugar de que estamos com as paixões inferiores a nos dominar? Porque se a resposta é afirmativa, nós teremos dificuldades em nossa viagem de retorno, na chegada ao mundo espiritual. E talvez precisamos deste apoio na reunião mediúnica para poder trabalhar todas essas inquietações. Observem, estamos aqui tratando de um tema que talvez eu seja o colaborador deste trabalho. Mas este colaborador, ele também passa por essa série de inquietações, de fragilidades, porque vivemos num mundo de provas e expiações, que Allan Kardec, no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer que este mundo se caracteriza pela predominância do mal. Ou seja, o mal ainda está presente no cerne do meu ser. Se está presente, eu ainda preciso me trabalhar. Ou seja, eu sou colaboradora da tarefa mediúnica, mas eu também tenho os meus pontos, que talvez não seja inveja, mas seja o orgulho, que talvez não seja o egoísmo, mas seja a vaidade. Então, cada um precisa se encontrar nas próprias fragilidades, e é a consciência desperta que vai estar mostrando isso para todos nós, para que possamos avançar e sermos
o bom samaritano na vida daqueles espíritos que chegam e que vão encontrar em nós, com a nossa fortaleza moral, os recursos indispensáveis para pensarmos as suas feridas, tirarmos os seus sangramentos do espírito em sofrimento e assim podermos, não só porque nós estamos atendendo a eles, mas também, neste atendimento, nós estamos trabalhando a própria vida, o próprio íntimo, as próprias mazelas, porque no auxílio ao próximo, eu estou automaticamente também trazendo auxílio para mim mesma. E aqui, somente uma apresentação, não estamos em um curso básico, mas é importante nós relembrarmos como Allan Kardec apresenta no capítulo 3º de O Livro dos Espíritos, lembrando que foi publicado a primeira obra, 18 de abril de 1857, e ele vai destinar essa parte terceira ao estudo das leis morais. São 12 capítulos, mas 10 leis morais. Porque Allan Kardec, ele vai abrir o primeiro capítulo, da parte terceira, com a lei divina ou natural. E ele vai dar o desfecho com o capítulo 12º, que é da perfeição moral. E aí nós fizemos apenas um apanhado, não vamos ficar a manhã inteira aqui estudando a parte terceira, que o momento não é para isso, mas selecionamos algumas questões, e não de todas as leis, porque também não teríamos tempo, para que possamos pensar de que maneira ela está colaborando conosco para vencermos os desafios na vivência dessas leis morais que precisam estar integradas à nossa prática, e de que melhor maneira eu posso também diminuir este conhecimento para que a prática ela seja mais assertiva. Então, no primeiro capítulo que Kardec abre da lei divina ou natural, essa primeira questão, a 614, é uma indagação que nós não imaginamos o que ele vai trazer, que serve para nós de alerta importante, porque todos nós vivemos em busca da felicidade. E ele vai tratar aqui a respeito da felicidade. A pergunta é: que se deve entender por lei natural? Resposta curta: a lei natural é a lei de Deus. Ponto. A única responsável pela felicidade do homem. Ora, se eu quero ser feliz, eu preciso seguir a lei de Deus. E aí já vem a resposta: porque eu não estou alcançando a felicidade, porque eu não estou seguindo a lei de Deus. O homem só é infeliz quando dela se afasta. Vão ter mais dúvidas a respeito da felicidade? Sim ou não? Sim ou não? Ai, ficou um não assim então. Mas é isso aí que os benfeitores estão trazendo para nós em relação à felicidade. Porque a felicidade real, é o que nós não estamos construindo adequadamente em nossa vivência cotidiana. Porque ainda estamos mergulhados neste fluido material, com as impressões da matéria e com as buscas relativas àquilo que é o transitório, o material, o cotidiano, que não se relaciona ao nosso ser espiritual que somos. E na 630, como se pode distinguir o bem do mal? Porque na anterior nós apresentamos no primeiro dia a definição de moral, regra do bem proceder, e aí vem Kardec indagar: distinguir o bem do mal. Não temos dúvidas, com a consciência desperta, de que aquela ação é boa, aquela ação não é boa. Ou, se tivermos dúvidas,
podemos colocar Jesus como nosso juiz. Se Jesus estivesse aqui, como ele agiria? Então, como a gente sabe que todas as ações de Jesus são pautadas no bem, a ação dele seria a nossa resposta. Então, distinção entre bem e mal. O bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus. O mal é tudo que está contrário. Fazer o bem, seguir a lei de Deus. Fazer o mal é infringir esta lei. E aí vamos perpassando em nossa memória situações que já aconteceram e que nós não conseguimos seguir a lei de Deus. Certamente não foi uma, não foi duas, e talvez as mãos já tenham acabado na primeira leva, porque nós ainda estamos a nos equivocar. Segunda lei, lei de adoração. Quem já orou hoje, levanta a mão. Quando nós falamos de prece, parece que ela já se constituiu em um hábito do nosso cotidiano, e um hábito onde eu acordo, eu oro, eu vou dormir, eu oro. Mas a prece, ela precisa ser este movimento contínuo. Então, quando Kardec faz essa indagação, qual o caráter geral da prece, os benfeitores vão estar respondendo que a prece é um ato de adoração e que orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E aí nós vemos nessa resposta dos benfeitores que há 3 movimentos que são feitos durante a nossa prece, que só de pensar eu já estou orando. O aproximar-se é exatamente diminuir essas distâncias vibratórias que se estabelecem quando nós estamos afastados desta busca de integração, não somente com o Pai, mas com esta equipe espiritual e especialmente o nosso anjo da guarda. Aquele que nos acompanha, aquele que nos investe, que investe em nós, que nos fortalece, que naquele dia que estamos desanimados, ele está ali a nos dizer: levante, minha filha, tudo passa, siga em frente. E aí, não estando sintonizado, esse anjo da guarda vai estar falando, vai estar repetindo, e eu continuo ali na cama desanimada. É o caráter geral da prece. E na 663, olha a questão. Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? E aí os benfeitores são bem diretos, que as nossas provas estão nas mãos de Deus. Ou seja, está a cargo de quem? Mas tem uma palavrinha no final que vai estar dizendo assim: que Deus leve em conta a nossa resignação. Estamos passando por uma situação muito delicada, muito tormentosa. É uma tempestade que chegou à minha existência. Lázaro, em Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 8, obediência e resignação. Vai nos trazer somente 2 parágrafos e explica com muita clareza a respeito da resignação. Temos outros momentos do Evangelho que vamos ter a respeito disso, mas ele vai estar dizendo que a obediência e a resignação são 2 virtudes ativas que nos faz um convite para o movimento. Ou seja, a tempestade chegou, mas Deus sabe o que faz, eu tenho que passar por isso. Não. Se você ficar na tempestade, você pode morrer afogado. Você tem que cuidar para poder sair da tempestade. Aí é o convite ao movimento. Mas segue dizendo que a resignação é o nosso consentimento do coração,
que é justamente a compreensão, é o entendimento. Então, eu vejo aquele homem caído na estrada. Não, ele tem que passar por essa experiência mesmo. Não. Eu vou ajudá-lo a sair daquela condição, porque ele mais fortalecido vai estar também em condições de ajudar a outras pessoas. Lei de destruição. Aí já pulamos para a sexta. Questão 737. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Eventualmente, nós vemos noticiários de situações que são calamidades da natureza. Tivemos pós-pandemia, aquela enchente no estado do Rio Grande do Sul, que comoveu a todos. E o que acontece? É uma punição. O que Deus está fazendo? Deus, naquele momento, está fazendo com que o progresso chegue mais rapidamente. É a resposta que os benfeitores trazem. E aí, na sequência, vem: para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios? Ou seja, eu preciso passar por estas situações para poder avançar na minha marcha? E os benfeitores vão dizer: Ele os emprega todos os dias. Mas nós não conseguimos entender, compreender, ter resignação. E aí vem algo para poder nos chamar mais a atenção. Lei do progresso, questão 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. Ele decorre, mas não é no mesmo passo. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? É o conhecimento, aí vem bem e mal, na resposta anterior e nessa resposta. Por que a moral se relaciona com o bem e o mal? É a ética. A ética perpassa todo o nosso movimento no cotidiano, porque a todo instante nós estamos nos relacionando com o outro. E fazer o bem ao outro é fazer o bem a si mesmo. Quando nós prejudicamos o outro, nós automaticamente, a lei assim funciona, é uma lei de causa e efeito. Eu vou prejudicar e eu vou receber aquele prejuízo que eu ocasionei. E a depender do que seja feito, com relação àquilo que eu sei, aquilo que eu já aprendi e estou fazendo, serei cobrada com mais intensidade. Lei de justiça, amor e caridade é o que ele fecha em termos de leis morais, porque ainda vem da perfeição moral. Como se pode definir a justiça? A justiça é você atender aos direitos do seu próximo. E aí vem: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? A do verdadeiro homem justo, como Jesus. Aquele que está praticando o amor ao próximo e a caridade é aquele que é verdadeiramente justo. Então aqui nós também já estamos vendo a presença do amor e da caridade, que é justamente o que fecha essa lei. Trouxemos aqui alguns pontos que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, que encontramos em O Livro dos Espíritos, que vai estar tratando de amor, que vai estar tratando de caridade. Começando com o amor, quem ainda não leu, capítulo 11, Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. Itens 8, 9 e 10, abre as instruções dos Espíritos, a lei de amor. Item 8, Lázaro. Item 9, Fênelon. Item 10, Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. Nós temos um verdadeiro tratado direto a respeito de amor. Lázaro começa: o amor resume toda a doutrina de Jesus. Fênelon, amar no sentido profundo do termo é o homem ser leal, probo, consciencioso para fazer ao outro aquilo que gostaria que fizesse na sua direção. Se fazemos ao outro o que gostaríamos que fosse feito com relação a nós, teríamos dificuldades? Passaríamos pelas dores? Pelos desafios?
só se nós solicitássemos como prova para poder avançar em nossa marcha, não como necessidade de expiação. Aí vai falar do amor aos inimigos no livro dos Espíritos, amor materno e filial, e o Espírito de verdade. Quem não leu Cristo Consolador, capítulo 6 do Evangelho, advento do Espírito de verdade, espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Quantas vezes estamos distanciados do amor? Do amor, inclusive, dentro das casas espíritas, onde deve viger o respeito, a concórdia, o não julgamento, o não esperar que o outro faça aquilo que ele não está em condições de fazer. E a caridade, que nós sabemos que é o amor em movimento, a questão clássica de O Livro dos Espíritos, 886, qual o verdadeiro sentido da caridade, como a entendia Jesus, as 3 palavrinhas, benevolência, indulgência e perdão. E Paulo vai estar fechando o capítulo 15, fora da caridade não há salvação, falando que os discípulos de Jesus são aqueles que amam, independente da afiliação religiosa que se carregue. E aí finaliza as leis morais, trazendo uma série de questões que aí eu diria que o grande desafio do médium, que somos todos nós, é exatamente aprofundar egoísmo, orgulho e a busca deste autoconhecimento. Veja que Allan Kardec, ele vai iniciar com a questão 883. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Os benfeitores iniciam trazendo que todas as virtudes, elas estão melhorando os nossos passos, porque estamos no caminho do bem quando vivenciamos as virtudes. Mas a mais meritória, aí vai fechar a resposta desta questão. A mais meritória de todas as virtudes é aquela que se funda na caridade. Queremos vencer os nossos desafios, vamos fazer a caridade. Porque quando estamos nesta movimentação de auxiliar, não estamos aqui falando se é caridade material, se é caridade moral. Todas precisam, a depender da sua atuação, vai trazer os benefícios para quem está recebendo. Mas fazer a caridade vai nos distanciar do egoísmo, do orgulho, do mal. Quando nós estamos passando por algum tipo de dificuldade e fazemos algo de bom para alguém, momentaneamente nós não esquecemos das nossas dores, das nossas dificuldades, a nossa energia, o nosso campo mental, ele não se modifica exatamente por conta daquela energia, pode ter sido um breve momento, não importa quanto tempo foi, mas eu saí do foco da minha dificuldade para poder estar auxiliando ao meu próximo. Aí vem a questão 909. Olha o que Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Tudo isso se relaciona aos nossos grandes desafios. E cada um, se for identificar o que precisa trabalhar, vai fazer a sua listinha. E essas mazelas que nós carregamos, elas precisam ser trabalhadas. E aí Kardec vai perguntar se o nosso esforço consegue vencer as nossas más inclinações. Eu gosto sempre de trazer o egoísmo como exemplo, porque é um grande exemplo que todos nós vivenciamos. Então, eu reconheço que sou egoísta.
Eu vou trabalhar para vencer o egoísmo. E aí Kardec está perguntando, se eu me esforçar para vencer o egoísmo, eu vou conseguir? Vocês acham que sim ou que não? Só que os benfeitores vão estar dizendo para nós que fracos esforços nos permitem vencer. Porém, a nossa vontade, potência da alma, Leon Denis no Problema do Ser, Destino e da Dor, capítulo 20º, vai trazer a vontade como a maior de todas as nossas potências. O que será que a vontade executa ou deixa de executar? E a gente, porque vocês responderam que sim. Se eu reconheço que eu sou egoísta e eu quero mudar, eu vou me esforçar. E vocês disseram que sim. Mas é só isso? Aí hoje eu digo que eu quero vencer. E aí eu vou me esforçar para vencer. Aí chega alguém na minha saída e diz assim: ai, Tânia, você falou tanto desse livro, me dê seu livro. Aí eu vou abrir meu livro todo riscado, anotado. O egoísmo vai falar mais alto. Oh, minha amiga, este livro é meu livro de cabeceira, eu não vou poder lhe dar o meu livro. É um exemplo. E aí nós vamos ver que ao longo da nossa caminhada, eu me esforço, mas vão existir situações que a minha vontade, ela não vai conseguir superar aquele meu desejo de mudança. É o que os benfeitores estão trazendo. Aí vem a questão 913. Kardec vai abrir aqui o tópico o egoísmo. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? E os benfeitores respondem: temos dito muitas vezes o egoísmo. Verificai a origem de todos os males e verás que o egoísmo é a base de tudo. Então, quando a gente pergunta, se eu conseguir, eu vou? Claro que vai. Mas há quantas existências já estamos transitando e o egoísmo ainda impera? Vamos lembrar da pandemia. Logo quando começou a pandemia, precisava usar máscara, precisava usar álcool gel. Qual foi o preço? Que foi as máscaras, que foi o álcool gel. E aí é o egoísmo, porque agora eu preciso ganhar, é a minha chance de ganhar. E assim vai. Em outras pequenas situações que nós estamos transitando e não conseguimos vencer por conta deste egoísmo. Questão 917. Qual o meio de destruir o egoísmo? É bom a gente sair daqui pensando na resposta que os benfeitores trouxeram. O egoísmo será destruído na medida que a nossa vida moral prevalecer sobre a vida material. Aí cada um vai pensar o seu cotidiano. Vamos pensar no dia de ontem que está bem próximo a nós. Em que momentos a minha vida espiritual prevaleceu sobre a vida material? Não, ontem não é exemplo porque a gente estava aqui. Passar aqui amanhã foi um amanhã onde eu estava trabalhando a minha vida espiritual. Vamos para um dia bem próximo e que reflita o que é a nossa dinâmica diária. Desde quando a gente acorda até quando nós vamos dormir. De fato, a minha vida moral, ela está tendo predominância sobre a vida material? Então, na resposta, nós já estaremos atentos, alertas, se de fato eu estou conseguindo trabalhar este egoísmo.
aqui o ponto, porque o tópico é egoísmo, mas nós podemos estar transcendendo para outras esferas de mazelas que nós carregamos e que percebemos que tudo é fruto desta materialidade. Tudo vai recair. Exatamente neste ponto de que, apesar de sabermos que somos espíritos, que estamos indo e vindo ao longo das sucessivas reencarnações, eu ainda não consigo introjetar este ser espiritual vivendo a experiência do corpo. Isso está no cognitivo, isso está na minha mente, mas precisa se traduzir nas minhas ações. E tem a questão 919A, que é bem conhecida nossa, que nós vamos avançar, já estamos caminhando para o final, a plaquinha já subiu, eu já vi ali a plaquinha, né? Mas pensar nesses desafios que nós estamos a viver. Aí eu lembro a benfeitora Joana de Ângeles, no livro Liberta-te do Mal, uma obra maravilhosa. Ela vai dizer lá em um capítulo, ela começa dizendo que o abençoado planeta, a vida no abençoado planeta, que todos nós estamos mergulhados, é um contínuo desafio. É ela que está afirmando. Nós sabemos que é desafiador, mas é um contínuo desafio. Em razão das ocorrências que se fazem necessárias para a conquista dos valores éticos, a ética que é a moral, que se encontram adormecidos, todos esses valores estão armazenados no nosso ser espiritual, precisando do piscar e desabrochar, que ainda nos afastamos. E como vencer estes desafios? Aí eu vou trazer uma proposta da benfeitora Joana de Ângeles, que ela apresenta no livro Convites da Vida, capítulo 20, que é intitulado Convite ao Evangelho. Há dois caminhos: seguir Jesus ou atormentar-se. Esse é o convite. Eu quero vencer os desafios. A benfeitora nos convida a viver o Evangelho, a seguir os passos de Jesus. E aí nós vamos pensar o quão desafiador é seguir os passos de Jesus. Humildade, renúncia, disciplina, domar as más inclinações, o esforço para a transformação moral. Não é fácil. Tudo isso é desafiador. Só há dois caminhos. É o que ela vai afirmar no início desta mensagem. Eu tenho duas alternativas. Aí cada um vai escolher a que melhor lhe apraz: seguir Jesus ou atormentar-se. Como eu sei que nem eu mesmo quero tormentos, eu vou buscar atender ao convite de Jesus. Só que seguir estas pegadas é extremamente desafiador. Mas se eu me esforçar, se eu movimentar essa grande potência que se chama vontade, vou conseguir ou não vou conseguir? Sim ou não? Sim, nós vamos conseguir. E aí, fechando, nós fechamos com Allan Kardec. A primeira informação está lá em Um Livro dos Médiuns.
sendo a mediunidade neutra em relação à moral, esta lhe dá a qualidade indispensável para que se faça equilibrada e produtiva. Precisamos investir na transformação moral. E aí Allan Kardec, em Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, item 3, ele começa dizendo isso aí. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, que são contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Aprenderam a lição? O que é que nós precisamos trabalhar para vencer os desafios e colocar na nossa vivência as leis morais? É só isso. Só amor, caridade, vencer orgulho e egoísmo. O dever de casa eu deixo para vocês darem continuidade em suas vivências durante este ano. Gratidão, um abraço a todos.